Olá, seja bem-vindo ao podcast que trabalha com uma coisa importante chamada sucesso, né? Sucesso é uma coisa que todos nós devemos ou poderíamos querer na vida, né? Mas assim, discutir também o que que é sucesso. O que que é sucesso para você? O que é ser bem-sucedido? Tem muita gente que relaciona sucesso só com dinheiro, mas a gente veio aqui para expandir esse universo, né? Expandir a nossa mentalidade sobre o que é sucesso de verdade e trouxemos pessoas que a gente reconhece, né, nas nossas opiniões, né, sobre quem tem sucesso, né? E essas pessoas a gente traz aqui para compartilhar um pouco a visão delas de mundo, o que elas pensam, o que elas estão fazendo, aprontando por aí, né? Sejam bem-vindos ao Winners Club, né? Esse podcast que fora o podcast aqui que você nos acompanha nos episódios, tem também a ideia de formar uma comunidade de pessoas que se encontram e juntas formam um grande network para poder crescerem, expandirem os seus horizontes. Estou aqui na mesa também com meu amigo de bancada, o meu companheiro de trabalho no dia a dia, o meu sócio, partner, né? A gente só não dorme junto por enquanto ainda, né, Alex? Porque ele não quer. Seja bem-vindo. Deixar claro que é porque ele não quer. É isso aí. Estamos em mais um episódio. Acho que esse é o episódio número 5. Você está contando o número? Não, tá aqui no papel. Genial. Episódio número 5, onde a gente realmente traz pessoas que expandem a nossa mente e traz novas ideias, novos horizontes. Isso é muito bom para nós que estamos aqui entrevistando e aprendendo e para vocês que estão assistindo. E aí você vai se perguntar, mas são pessoas que talvez eu não conheça. Justamente, é para você conhecer que a gente traz essas pessoas aqui, porque são pessoas que, na nossa visão, são pessoas de sucesso, e não só na nossa visão, né? Se estão aqui é porque estão chamando atenção. E é isso aí. Vou deixar para o Corneta apresentar o nosso convidado de hoje. O nosso convidado de hoje em primeiro lugar, é um amigo pessoal, né? A gente traz aqui, lógico, por que não? Você percebeu que só amigo que vem, né? Então, Aquelas pessoas que a gente gosta, não é? é isso aí. Faz parte. E essa pessoa ele é empresário, ele é um profissional muito forte na área de palestra, ambiente corporativo, ele lecionou, deu aula por anos. Ele é uma pessoa que teve já em áreas diferentes, atuou do mercado financeiro, a parte de turismo, a parte de cooperativa, né? E hoje está muito ligado aí com o desenvolvimento de pessoas, de lideranças, de marca, de propósito dentro das organizações com o seu negócio, né? Que trabalha também na parte de planejamento estratégico, né? Então, um cara que tem uma rodagem, uma bagagem muito grande aí desse meio business corporativo, que a gente veio aqui para aprender hoje, viu, Alex? Isso aí. Aprender a virar gente. Isso aí com todo esse currículo, você deve pensar que o cara é mais velho que o Corneta, mas não, tem uma cara de jovem ali, tem. Eu acho que deve ter algum truque aí que nós vamos descobrir hoje também, viu, Alex? É isso aí. Nem careca o cara tá, né? Nem careca o Tá cara branqueando, branqueando tá. Conservado. Seja bem-vindo, Diego Menão. Pô, meus amigos, obrigado. Muito obrigado, Alex. Valeu demais, Corneta. Um prazer estar aqui com vocês. Fico agradecido demais pelas palavras aí de apresentação. Eu espero que a gente tenha um papo aqui maravilhoso, que a gente aprenda juntos, que a gente troque, eu acho que olhares, visões, experiências, porque, afinal de contas, esse mundão corporativo que a gente vive é complexo pra caramba, dinâmico, né? E a gente dedica grande parte da nossa vida a ele. Então, simbora, porque o papo vai ser bom pra caramba. Só não pode ser tão longo igual foi da última vez. A última vez que eu sentei com esse cabra aqui, a gente ficou, acho que, quase 3 horas conversando, viu, Alex? Meu Deus. Vamos. Essa é a parte 1 do podcast. É isso mesmo. Foi. Eu prometo ser mais breve, mais objetivo hoje. Então... Tem que fazer igual com o pessoal da Amadeus que veio aqui. E o nível foi assim: acaba o podcast quando todo mundo estiver bêbado, e foi isso que aconteceu. Já começamos a falar besteira, vamos cortar antes que É melhor parar por aqui, né? Rapaz, chegou uma hora que o negócio tava bem legal, viu? Tava bem Eu animado. imagino, pô. Mas aí é sacanagem, né, pô? O pessoal da Amadeus
que aliás eu sou fã, né, da marca e do produto, aí é sacanagem, trazer o produto junto aqui, aí dá para ficar umas 5 horas fazendo podcast, assim, mais ou menos. E por falar em podcast, você que é um cara que tem um poder de comunicação muito grande, né? Lida com empresários no seu dia a dia, e lida com pessoas que também são muito bem-sucedidas em suas profissões, nas suas empresas, nos seus negócios. Eu queria que você me dissesse como que você percebe aí essa atividade de liderar, né? Esse é um dom, é uma coisa que as pessoas desenvolvem, é uma coisa que você vê que tem empresários que têm mais, menos. Como que você vê isso daí? Bom, primeiro, eu acho que liderar é algo extremamente complexo, né? E não cabe uma única definição para isso, assim, né? Segundo, que eu particularmente, eu não acho que é um dom, eu acho que é uma atitude. Liderar é uma atitude, né? É uma consequência de um conjunto de atos que uma pessoa, numa posição de troca com outras pessoas, exerce e que faz com que ela influencie as outras pessoas sobre um determinado aspecto, bom ou ruim, né? Então, eu acho que quando a gente fala de liderança, a gente precisa entender que a liderança por si só, ela passou por ciclos ao longo da história, né? Então, veja, quando a liderança ela era mais primitiva, ela estava muito focada na questão da sobrevivência, da subsistência. Então, liderava quem detinha um determinado conhecimento, O que era mais forte, né? O que era mais forte. Então, eu buscava o animal, eu buscava os recursos naturais para sobrevivência. Sim. Depois nós temos um período em que vamos usar assim para ser breve, a gente não ficar aqui 3 horas, né? A liderança feudal. Então ela tinha como objetivo a organização daquele grupo, daquelas pequenas vilas, daqueles pequenos aglomerados de pessoas. E ali a liderança passa a ter um outro papel, que não era só da sobrevivência, mas também da organização daquele grupo. Depois essa liderança passa a ser militar. Ou seja, a gente precisava de líderes para nos proteger do perigo de outros grupos que quisessem invadir o nosso território. Depois ela passa a ser empresarial, onde a gente tem, a partir da Revolução Industrial, uma liderança pautada nos negócios que precisavam sobreviver. Então precisava ter uma hierarquia, um grupo de pessoas e tal. É aí o chefe? Aí entra o papel do chefe, mas já bebendo da fonte do militar, né? Porque ali a gente tinha o comando e controle. Certo. E essa liderança de comando e controle ainda prevalece em muitos lugares. Então, essa liderança que nós vemos hoje, que busca ser uma liderança mais empática, mais humanizada e mais consciente, que é o que as empresas de fato precisam, dada a complexidade dos negócios, das pessoas, das relações, ela traz um pouquinho de cada uma dessas fases. Só que nós vivemos um momento diferente, onde, de um lado, o liderado, aquele que é o que recebe o impacto da influência, ele não necessariamente é mais o cara que aceita qualquer coisa. Ele não mais é o cara que está disposto somente a obedecer o comando. Ele também tem opinião, ele também tem sentimentos, ele também tem repertório, ele também tem visão. E ele traz consigo, hoje, quando a gente fala do ambiente de trabalho, uma carga de outras relações que dá ao trabalho uma complexidade gigantesca. A gente sabe que hoje em dia você fala, olha, separa a sua vida pessoal da profissional, esquece, isso não existe mais, né? Então, a liderança, ela é uma atitude, ela é um estado de espírito, vamos dizer assim, ela é algo em que nas trocas, né, nas trocas entre pessoas, aquilo acontece de acordo com o grau de influência que uma pessoa exerce sobre a outra. E é aí que a gente está falando de um ponto crucial, porque hoje a gente é influenciado a toda hora a partir das redes, a partir de pessoas que nós não conhecemos, mas que a gente dá credibilidade e a gente acompanha na mensagem que ela nos traz. E a gente tem dificuldade de ser influenciado por quem está tocando, conduzindo um negócio que eu mesmo atuo. Então,
esse processo, ele é um processo que precisa ser muito discutido, de fato, né? E por isso que eu digo que hoje o ativo principal do líder é a consciência, né? Então, o líder que se torna consciente do seu papel, primeiro ele vai entender que líder não é uma posição, não é mais necessariamente uma posição de chefia. Eu posso liderar estando na última camada da minha empresa, né? No último escalão da minha empresa, no último escalão do meu time, da minha orquestra, da minha banda, da minha música, da minha agência. Do outro lado, quando a gente fala sobre esse papel da influência e da consciência, né, eu saber a quem eu destino a minha liderança é um outro papel fundamental. Porque, de certa maneira, se eu dependo da influência, significa que quanto mais consciente eu sou de quem eu estou trocando, com quem eu estou me relacionando, quem eu estou liderando, mais fácil vai ser eu levar essas pessoas para o lugar que eu desejo, para a visão onde eu quero chegar. Então, acho que esse é um tema muito legal, muito importante, né? Que eu me dedico muito, estudo muito sobre isso e que eu tenho visto que, de fato, é um ponto que tem angustiado demais as pessoas no mercado, tanto quem lidera quanto quem está em posição de ser liderado. As pessoas têm dificuldade de entender o seu papel nessas relações. É difícil. Você tocou em 2 pontos importantes que eu acho que foi onde tudo começou a dar errado. Quando o funcionário pôde falar e quando a mulher pôde votar. Tô brincando. O Alex, ele tem um dom e ele tem, assim, ele cata um período, quero ser cancelado, quero ser perseguido, ele fala, aqui eu já sei. Ele tem as tirinhas chaves, assim, do cancelamento. Chaves. Aí a gente faz esse corte, entendeu? Faz esse corte e pronto. Tá feito a festa. É só cortar isso daí, a hora que ele fala isso, a hora que ele fala assim, tô brincando, temos um já viral. Tá fora lá, pronto. Já é. Aí traz o cara para ver o podcast. Mas assim, eu vou falar uma coisa que você foi falando e foi me vendo uma coisa na cabeça, que é a questão... Hoje eu vejo muito aquela figura dos líderes, né? Que o cara pega e fala assim, não, eu preciso influenciar os outros, eu sendo exemplo. E aí você vê o cara que ele fala assim, bom, se isso faz bem, eu tenho que provar isso. Então você vê uma série de líderes hoje que estão indo treinar, né? O cara está treinando, está malhando, o cara está praticando atividades que ele não fazia antes, que são do cunho pessoal, mas que ele está tentando melhorar na vida dele, envolve religiosidade, envolve coisas na parte mental, envolve práticas que ele tenta levar para a vida dele, mas que ele tenta talvez convencer mais jovens pelo exemplo, que cai naquilo. Eu vejo muito assim, tem muita gente que ela fala assim, mas se funciona tão bem, por que ele não consegue fazer na vida dele? Ou por que ele realmente não coloca isso em prática? Né? E eu vejo que a liderança hoje está sendo muito testada assim, né? Não é só mais o papel, falar, ele é líder, então você tem que seguir, ponto, acabou. Igual antigamente, né? Faço o que eu mando e não faço o que eu faço. Hoje o cara quer que você fala assim, funciona, então deixa eu ver se você tá assim mesmo, né? E tem um ponto interessante, né? Até um certo tempo, o líder, ele era quase que nomeado, né? Então, o líder que advém da chefia era aquele líder que era nomeado. Então, a partir da posição que ele tinha, na posição hierárquica que ele tinha do negócio, isso conferia a ele a posição de liderança. E a gente está vendo que isso não necessariamente é mais uma regra. Muitos líderes em posição altíssimas são destituídos pelo seu time. Então, esse é um ponto que mudou bastante forte, né? E eu digo sempre que os 3 Cs que são o ativo central da liderança, eles precisam ser considerados nesse processo e que faz com que essas atitudes passem a ser percebidas de uma maneira cada vez maior. Então, qual que é o primeiro C do líder? Eu já falei, né? Ser cuzão. Olha, o primeiro é a consciência, né? Então, a partir da consciência do papel que ele tem como líder, é que ele consegue tracionar, é que ele consegue instituir a sua linha de liderança, né? Isso exige, obviamente, um autoconhecimento bastante grande,
Eu entender quais são as minhas lacunas, quais são os meus defeitos, as minhas vulnerabilidades e como eu vou me comportar naquilo. Então, é um autoconhecimento. Eu preciso ser consciente do meu papel na relação comigo mesmo e com o outro. Esse é um ponto fundamental. Eu acho que esse é um ponto crucial para quem quer liderar bem, né? Legal. Outro ponto fundamental é a coerência. E aí que está um ponto importante. Ora, como é que eu propago para o meu time que eu quero que ele faça o melhor se eu sou um babaca na hora de eu ter as minhas atitudes? Como que eu falo para o meu time performar bem, estar inteiro para chegar para trabalhar se eu não cuido da minha saúde? Como é que eu falo para o meu time que ele precisa se desenvolver constantemente e eu nunca faço um curso? Então, aí que a gente começa a ver os movimentos que são dos líderes que vão fazer atividade física, que vão ter uma vida espiritual um pouco mais pública, mais declarada, que eles vão assumir suas relações amorosas, afetivas, familiares e tudo mais de um jeito um pouco mais contundente para que as pessoas possam perceber o lado humano deles e trazer nessa liderança a coerência que ele precisa para ser legitimado como líder. Porque isso coloca ele em risco. Ó, o cara tá falando aqui que a gente tem que guardar valores de ética e tal, mas todo mundo Não sabe sai que ele do é um puteiro. galinha, ele não sai do puteiro. Então, essa coerência, cara, é o Entendi. combustível central da liderança, né? Esse é um ponto fundamental. E o terceiro C é a consistência. A consistência faz com que ele, a partir da consciência e a partir da coerência, consiga garantir ao longo do tempo que não é um hype, só o hype da liderança. Então, Porque tem muita gente que na rede social consegue até fazer lógico, uns videozinhos muito bonitos, né? mas não Nossa, que segura a onda. lindo, né? Que lindo. Nossa, esse cara é tudo de bom. Então, aí eu Foi preciso... o que aconteceu quando eu comecei a treinar. O Tanaka falou, não dou um mês. Não dou um mês pra ele parar de treinar. Tô aí. Exato. Tô até hoje. Então, e tem o... Consistência. Não foi só um videozinho, Alex. Não foi só um videozinho. Então. As pessoas precisam hoje de comprovação, cara. As pessoas estão cada vez mais desconfiadas. Então, eu vou voltar aqui. Consciência, coerência e consistência. Esses três elementos são elementos fundamentais para o cara que quer liderar bem hoje em dia. É lógico que na relação existem outros fatores, como a empatia, como mostrar suas vulnerabilidades, como assumir a cultura do negócio. Aí é uma outra questão mais ligada à estratégia. Mas a questão do líder, o líder que quer performar bem, ser reconhecido como líder, ter um monte de gente que segue o cara e fala, meu, eu vou caminhar nessa direção porque eu acredito que o que esse cara tá fazendo, ele precisa ter esses três pontos. Consciência, coerência e consistência. Fazer nele. É o tal do skin the game, né? Skin in the game. Exatamente. Põe a minha pele no jogo, né? Eu coloco... eu sou o exemplo fiel daquilo que eu quero que os outros façam para o meu negócio ou para a causa que eu quero defender. Tá. Isso é uma coisa que a gente fala muito, a gente aqui no processo de comunicação para empresário, que hoje ele tem que estar lá dando a cara dele, da empresa dele, né? E ele acha que, primeira vista, é só falar assim, beleza, me dá um videozinho aí que eu vou aparecer. Mas não é só o videozinho, né? Não é só aparecer no vídeo da empresa como garoto propaganda. Não, ele tem que incorporar os valores que vai diferenciar aquela empresa dele de outro lugar. Não é isso? Mais ou menos, acho que é assim que a gente vai expandir o negócio. Sem dúvida. Porque aí entra no jogo um outro elemento importante, né? Quando a gente tá falando do líder corporativo, o cara que está ali à frente de negócio, à frente de uma equipe, à frente de uma empresa, o primeiro ponto é o seguinte, ali existe uma visão, né? Existe um objetivo, existe um lugar desejado, futuro, aonde você quer chegar. Então, se a gente está falando de uma grande corporação, esse cara quer faturar não sei quantos bilhões no ano, ele quer atingir o seu primeiro bilhão, ele quer ter algum crescimento no cliente, ou ele quer agradar os acionistas, ou ele quer fazer um IPO. Esse cara tem uma visão futura, e geralmente os grandes líderes sabem muito bem aonde eles querem chegar. Então eles precisam que o exército, entre aspas, venha junto. Ele precisa que o time compre aquela ideia e venha junto com ele. Então, para isso, ele precisa do quê? Cultura forte. Ele precisa da cultura. E para gerar cultura, nada melhor do que o líder colocar ali o tempero que ele deseja naquela comida lá, né? E está comprovado que
empresas com cultura forte performam melhor, têm profissionais mais engajados, conseguem atingir melhor os seus resultados. E aqui eu não estou falando de cultura boa ou ruim, que é um outro aspecto a ser discutido, porque a cultura, não existe cultura boa ou cultura ruim, existe a cultura que os negócios assumem. E o líder é o cara que é a significação, a simbologização da cultura que se deseja. É aquilo que a gente está falando, né? Então, quando a gente fala de cultura, aí a gente adentra no mundo dos negócios, outro mundo super complexo. Porque a cultura é aquilo que se faz quando o líder não está, não é? Tem uma frase muito interessante sobre isso, né? Cultura é aquilo que se faz quando o líder não está. Então, eu só posso adquirir uma cultura, de fato, assumir uma determinada cultura, a partir do entendimento de como que o meu negócio funciona. Então o cara tá 15 dias viajando com a família, como é que tá o seu time? Se quando o líder sai, o time começa a procrastinar, vira uma bagunça, ninguém vai trabalhar, o negócio não funciona, ninguém se compromete com a meta, eu não posso dizer que só quando o meu líder está lá, o dono da empresa está lá, que o negócio funciona. Isso não é cultura. Não é cultura. Então, a grande questão é que cultura é a maneira de ser, agir e pensar do conjunto das pessoas que fazem aquele negócio. Maravilhoso. Complexo, né? Agora, é da cultura que surge o ativo principal de todo o resto. Da comunicação, do posicionamento, dos produtos, da forma como a empresa se comunica, da forma como o líder vai se portar e das percepções que o mercado tem sobre aquele negócio. É a partir da cultura. E eu digo sempre que nós estamos cheios de empresas com culturas tidas como fortes, mas com condutas tidas como fracas. E aí a gente tem uma distopia, a gente tem as doenças corporativas que a gente está vendo. A gente tem os profissionais relatando uma dificuldade muito grande de se conectar com os negócios, as lideranças enfraquecidas no processo, negócios morrendo, mesmo faturando, porque a cultura não está sustentada, ela não está sólida a ponto daquilo se transformar num negócio que dura no tempo. E acho que esse que é o ponto central, né? É um dilema muito grande do mercado hoje. Não é mais sobre vender, é como durar. É aquilo que o Jim Collins traz em todo o seu campo de pesquisa, né? Que é como que as empresas podem durar no tempo, mesmo passando por adversidades. Né? Tá, assim, vamos olhar para a internet, né? Se eu olhar hoje para a internet e pensar em influenciadores, os caras têm muitas dessas qualidades que você está falando. Tem pessoas que entram lá, aparecem, dão a cara para bater, são exemplos nas vidas delas daquilo que elas acreditam, da consciência que elas têm, pro bem ou pro mal, né? Sim. E mostram para todo mundo como que é viver aquilo lá. Algumas são coerentes e outros não são coerentes com aquilo que falam. E aí, lógico, logo em seguida, aparecem as máscaras, caem e tudo mais. Mas eu vejo assim que tem algumas coisas que, pro bem ou pro mal, são positivas aí nesse processo da gente imaginar assim, poxa, como que esse cara, esse empresário precisa se comportar hoje em dia, né? Se ele não fez a mudança da cultura, do modelo lá, da mentalidade da cultura da empresa dele lá atrás, ele precisa se atualizar logo. Então tem muito exemplo aí do que esse pessoal de internet hoje está fazendo, né? Porque você pega uma galera que é influente, né? Porque a gente fala assim, influenciadores sociais. São isso, né? Esses caras têm isso, né? Tem muito disso. Seu exemplo aí para a galera mais jovem, né? Eu acho que sim. Agora, a gente precisa separar essas categorias, né? Tá. Eu separaria então, vamos lá. A categoria do influenciador digital, tá, que também muitas vezes é um empreendedor, é um empresário, carrega ali um time, uma equipe, um negócio, às vezes bilionário, ok, mas no papel de influenciador eu acho que eu separaria ele, tá, né? Por exemplo, o fato do cara ser um influenciador sobre a humanização dos negócios não significa que ele vai ser um líder humano, entende o que eu tô dizendo? Então, uma coisa é o papel que eu assumo enquanto influenciador e aquele arquétipo que eu assumo na mensagem, no lugar de fala que eu tenho enquanto influenciador. A outra coisa é o exercício da liderança e da influência enquanto líder que eu tenho no meu negócio. E aí eu separo essa camada
do líder corporativo, de um líder que está dentro de um negócio, do líder que está conduzindo uma equipe, uma visão e que precisa, a partir da cultura, transformar isso de fato num combustível central do negócio, né? Então, eu acho, Corneta, assim, que essa discussão, né, ela é extremamente fundamental, porque aqui a gente entra num campo até sobre a ética, né, do que a gente tem visto sobre o que a gente chama de influência. Então, quando a gente entende o influenciador digital, esse cara que está ali influenciando as pessoas sobre um determinado conceito, ou marcas, ou compra e tudo mais, esse cara, ele é muito mais a ressignificação do que o ator da novela das 9 era lá atrás do que qualquer outra coisa. Mesmo um dono da Chili Beans, um não, aí... Caíto Maia... não, aí eu acho que ele já é, de fato, nesse caso, um cara que se coloca como a cara de uma mensagem, de uma causa que tem a ver com aquilo que ele quer buscar para a marca dele. Aí, nesse caso, sim, né? Eu acho assim, eu te dei um exemplo aqui que é um exemplo bem vasto, né? Então eu peguei todo mundo que é influenciador digital e botei e falei, cara, mas assim, eu quis dizer para você uma coisa, uma pergunta até pra gente bater um papo, que é assim, escutei de um cliente uma vez que ele falou assim para mim em um determinado momento, que ele chegou e falou, cara, eu quero ser influenciador digital. Beleza. Quando nós começamos o processo, tinha muita resistência de encarar um determinado modelo ali de como que fala, de condução do que ele tinha para falar, de como que ele falava, e a gente começou a mostrar para ele que tinha algumas coisas que estavam errado. Aí, num determinado momento desse, ele se impactou muito, ele ficou muito impactado, né? Foi um dia que eu lembro que ele estava comigo e ele, emocionalmente, ele ficou muito impactado. Porque eu apresentei para ele uma série de problemas que ele estava tendo na comunicação. Eu falei assim, ó, tá vendo isso aqui, isso aqui, isso aqui, isso aqui. Eu fiz um recorte de vídeos para ele e falei assim, ó, temos problema aqui, tá? Aí ele olhou para mim e falou assim, você tocou exatamente no problema, né? Eu falei assim, por quê? Ele falou assim, porque você viu exatamente o que eu tô tentando fazer. Ele falou assim, eu tô aqui tentando ser influenciador digital, mas não é porque eu sou influente, é porque eu perdi minha influência, meu espaço de influência para esses influenciadores. Ele era um professor, uma pessoa do meio acadêmico, estava famosa, e ele falou assim, o que você está me mostrando é que toda essa minha raiva, essa minha mágoa, eu estou tentando pôr para fora quando eu falo para eles lá, que tipo, é como se eu estivesse censurando isso. Olha. Eu falei assim, exatamente, eu falei assim para ele, o que você está fazendo é isso. Eu falei assim para ele, aqui o momento é de você aproveitar e aprender o que você pode aprender. Não é que tudo que a gente aprende é perfeitamente bacana e legal. Não. Mas existem coisas no modelo de comunicação que é feito que são genuínos. Se você olhar para uma série de influenciadores, a gente vai ver uma série desses pontos que você falou aí. Os caras criam, se comportam daquela forma, acreditam naquilo, por mais que depois lá na frente a gente veja que não tem uma certa coerência, mas eles transmitem essa genuinidade, ser genuíno ali com o que fazem, autênticos. Né? E é isso que eles conquistam. Você fala para mim, não gosto disso, é ruim, ok. Mas então você que tem um bom assunto, como que fala, bons valores, aprenda aquele modelo e faça você. Não adianta você, como empresário, com cabeça arcaica, com aquele seu modelo de liderança lá de trás, tentar influenciar as suas pessoas dentro da tua empresa, que não vai funcionar. Incorpore algumas ideias que vêm desse pessoal e que talvez você possa ser muito melhor influência do que deixar outras pessoas influenciarem eles. Que estão fazendo isso. Eu vejo um problema aí também, que quando a pessoa tem uma equipe há muito tempo com ela, quando ela decide mudar, vou mudar tal coisa, aquele ponto que ela está mudando, as pessoas não acreditam ou não percebem que ela mudou, ou leva muito tempo para que aquilo seja visto. É verdade. E a pessoa que mudou, ela quer que a pessoa já veja na hora, ó, mudei isso aqui... Sabe, aquele comportamento, aquela coisa... Não é só falar que mudou. Né? Exatamente. Então, tem essa barreira, esse problema também, que o empresário se esforça para mudar, ele identifica um problema dele, se esforça para mudar, quando ele muda aquilo, ainda tem todo esse tempo das pessoas entenderem essa mudança e perceberem e, de fato, respeitarem ele por isso. E tem um ponto importante nisso que você está falando, né, Alex? Que bom... Eu acho que tem um ponto crucial aí que é o seguinte. Muitas vezes o que eu encontro é
pessoas ou equipes inteiras esperando do líder uma perfeição, uma coisa extremamente fora, né? O líder é um cara também que tem os seus dilemas, ele também tem os seus problemas, ele também tem os seus defeitos, e as pessoas, sim, esperam muitas vezes do líder uma conduta irretocável, que ele seja coerente o tempo todo, que ele seja perfeitinho, aquele cara que ele não, qualquer variação que ele vai ter numa conduta Desvalida e tal, tudo que ele desvalida tudo que ele é. Isso também acontece. É verdade. Do mesmo jeito que tem um líder canalha, tóxico, que acaba com a vida das pessoas, tem também equipes que acabam com a vida de líderes. Então, ali tem um ponto importante, e aqui, assim, é importante a gente caracterizar o que nós estamos falando de líder aqui. Eu não estou falando só do líder bilionário, Sim. que tem uma legião de pessoas verdade. abaixo dele. Tem o líder ali, o cara da loja, da empresa, da agência, enfim, que tem 3, 4, 5 pessoas na equipe e que tá ralando pra caramba, que é mão na massa, que acorda todo dia muito cedo, que sai depois muito tarde, e que as pessoas esperam dele uma coisa que é incapaz do ser humano trazer. Eu mesmo passei por uma situação assim, numa época que eu estava passando por vários problemas, e aí eu também decidi tomar uma medicação que me deixou mais estressado ainda, e aí, cara, eu fiquei num período onde ninguém me suportava. E teve uma situação onde até tomei um processo, e foi justo o processo, porque eu explodi ali e tal, e isso destruiu a minha imagem dentro da empresa. Ninguém falava mais comigo, era só, precisava falar alguma coisa, ia com o meu sócio, não era o corneta na época, ia com o meu sócio, chamava ele e tal, ninguém queria falar comigo, eu tive que reconstruir toda a minha imagem ali dentro. Foi um processo difícil pra caramba, cara. Sim, eu imagino, mas veja, o que nós estamos falando aqui de um ponto, de um dos 3 Cs lá, que é a questão da consciência. Ou seja, é importante que o líder, nesta posição, tenha consciência de que as suas atitudes são superlativas, são dimensionadas, elas vão estar numa posição de quem lidera. Então qualquer atitude fica maior, fica mais grave, mais intensa do que uma atitude qualquer, né? Então eu acho que esse é um ponto crucial. Outro ponto importante que aí o Corneta tinha comentado é sobre essa visão meio ditatorial de que o cara que tem um negócio tem que aparecer. Eu discordo dessa posição. Eu acho que é importante aparecer, eu acho que é importante se comunicar, eu acho que é fundamental, sim, ter algum tipo de conduta, mas talvez não para todos. Para muitos, isso vai ser muito mais sofrido, muito mais complexo, muito mais desafiador do que para quem já tem na comunicação e no aparecer, e no escrever ou no se posicionar. Então, é importante que antes de ir para o front, dar a cara, abrir a câmera e começar a gravar, que esse sujeito esteja preparado para isso, busque um apoio, entenda quem possa construir a sua estratégia. Você pode destruir a empresa senão pode dele também. destruir a reputação e a imagem dele. É verdade. Então, esse é um ponto mas importante. aí tá, beleza. Aí nós entramos numa coisa que é legal da gente conversar aqui. Tá. Dá para ser líder hoje sem dominar essa ferramenta da comunicação? Porque assim, eu vejo muito assim, cada época, nossa, nós temos que dominar alguma habilidade, né? Se uma época, igual você falou lá atrás, foi o corpo físico, que o cara liderava porque ele tinha mais força, né? Num determinado momento ele liderava porque ele tinha capacidade de, vamos dizer assim, proteger as pessoas, né? Hoje, muito dessa liderança passa pela capacidade de comunicar que a pessoa tem, né? Sem dúvida. Então, assim, vejo que as marcas precisam muito hoje dos seus líderes como comunicadores. E vejo também que, igual você falou, como líder, se eu posso me tornar um líder, né? Porque essa habilidade ela pode ser desenvolvida, né? Tem gente, lógico, tem gente que de repente nasce com um grande dom, uma grande habilidade para aquilo, de forma nata, mas pode ser trabalhada. A comunicação também precisa. Precisamos ter líderes hoje, precisam dominar essa comunicação? Bom, na minha opinião, a comunicação por si só, sim. Eu acho que o bom líder é o cara que sabe se comunicar bem. Tá. Agora, esse comunicar Se bem tornar uma pessoa pública é outra coisa. é outra coisa. Isso acho que está mais atrelado à estratégia da marca. Tá. Né? Então, assim, o que eu vejo é que, veja, a CIMED, por exemplo, não é a líder
de vendas no seu segmento. Não é a empresa farmacêutica que mais fatura, mas é a mais falada há muito tempo. E isso muito se deve ao posicionamento do João Adib, que se tornou uma cara presente, uma referência de empreendedorismo e um cara muito seguido, assim como a Carla, a irmã dele. Então, eu tô querendo dizer assim, né, que isso é uma estratégia global da marca, de posicionamento. Eu preciso posicionar esses caras, colocá-los como autoridade, dar visibilidade e assim a nossa marca ganha equity, ganha reputação, ganha percepção. É um movimento que muitas marcas estão fazendo. Só que eu Muitas percebo estão fazendo. também que o cara tem que ter peito. Não adianta o cara ser bundão e querer aparecer. Ele tem que Concordo. comprar uma ideia, bater em cima daquela ideia e se posicionar. Porque aí ele vai liderar. Exato. Aí ele é líder. Agora você pega, vou agradar todo mundo, eu vou ser o cara bonzinho da internet. Não é isso, Não cara. vai dar. Você pega ali, por exemplo, o dono da Van mesmo, o Luciano Hang. Pô, o cara se posicionou num lado ali, ele bate em cima daquilo e ele só cresce. Sim. Você pega, por outro lado, a gente falou do Caíto Maia. Ele se posicionou com a galera do rock ali e tal, é aquilo que ele vive, a ideia do rock, a gente sabe para que lado que o rock pende também e tal, aquela galera dos artistas, e tá crescendo. Então, não interessa o lado que a pessoa tá, interessa que ela se posicione e que ela compre uma briga, né? E que seja autêntico. Que seja Que autêntico, seja... Ou seja, a gente vai voltar naquilo que você falou. O voltar cara no- tem que ter uma consciência clara, Exato. ele tem que ser autêntico e ele tem que seguir essa cartilha. Exato. Isso vai depender de ter um posicionamento, e esse posicionamento significa que gente vão gostar e outros não vão gostar. E paciência, tudo bem. Exatamente. Acabou aquela época da marcazinha em cima do muro. É que tem aquela A questão... marcazinha, como que era? PSDB, o PSDB que a gente falava, que era em cima do muro. PMDB. tucano, PMDB, né? em cima do muro, aquele negócio que não vai nem pro lado, vai pro outro e É tal. que é aquela questão de... Marca pô, centrão não funciona. Eu acho arriscado. você vai se posicionar, você vai ganhar um público fiel. Você vai perder um público, mas o público que você vai ganhar vai vir muito mais gente também desse lado. Então, você Sim. vai se posicionar, você vai perder um público e vai ganhar outro. E até mesmo pelo poder da comunicação, entra aquele negócio dos lovers e dos haters, né? Exato. Sim. Nem todo mundo precisa gostar, mas precisam falar da gente com aquela coerência. Não, eles são isso mesmo, acabou. E aí a gente entra no campo das marcas. E aí o campo das marcas também teve uma transformação do seu papel. A instituição empresa mudou o seu papel social nos últimos 40 anos. Tá. Então, o que que acontece? Quando a gente falava de instituições, né, a gente estava falando até certo tempo da escola, do governo, né, do Estado, da escola e da igreja. Né? Esses eram os três campos institucionais que doutrinavam o resto do mundo. Sempre foi assim. Né? Agora, quando a gente vê a ascensão das empresas e dos negócios, elas começam, então, a pautar a construção do senso crítico, a construção das opiniões, e isso vem também tomando forma ao longo do tempo. Mais recentemente, o que a gente percebe? A gente percebe um questionamento muito forte das pessoas em relação ao Estado, e aqui eu tô incluindo a justiça nesse bojo, né, como Estado. A gente vê um questionamento muito forte das pessoas em relação à escola, porque a escola deixa de ser, no senso comum, o único lugar possível de se aprender. A gente começa a perceber que eu ligo o YouTube, eu tenho ali aulas, eu aprendo o tempo todo e tudo mais. A gente começa a questionar os modelos religiosos como lugares de doutrinação, e a gente tem a ascensão das empresas como lugares de desenvolvimento humano. Ou seja, a empresa passa a ser um lugar em que a gente passa a aprender, que a gente começa a encontrar relações amorosas, que a gente vê um lugar de realização, que a gente às vezes até tem contato com questões espirituais. Será que não é essa a grande estratégia de estatizar tudo e acabar com a empresa e tudo mais? Porque ali está o controle das mentes também, né? Igual você acabou de citar, pessoas são moldadas dentro de empresas. E se estão deixando de ser moldadas dentro de faculdades, de escolas, de igrejas, vamos dominar as empresas, porque ali a gente tem uma parcela da sociedade que a gente pode moldar. Eu não sei, eu acho que aí é um campo profundo de análise. Eu não diria que a empresa, assim, numa análise bem rasa, eu não diria que a empresa ascende porque os outros deixam de. Eu acho que a empresa é incluída num lugar de mais importância
e que vem, de um lado, assumindo um papel e do outro sendo transferida a ela o papel. Tipo assim, sobrou pra ela, Cara, caiu ela ali. precisa de ganhar grana e Veja, ela vai ter que fazer. o Estado fala o seguinte, olha, tá ficando pesado para eu carregar essa coisa toda. Então, ó, vocês que deem benefício, vocês que segurem essa onda, vocês que cuidem da saúde das pessoas, né? Então as empresas viraram, eu digo hoje que as empresas hoje viraram a escola do tempo moderno e o hospital do tempo moderno, porque ali a gente tem Sim. um lugar Sim, em que as pessoas aprendem, um lugar que as pessoas se curam ou se adoecem. E o clube, né? Não, e assim, se você imaginar hoje uma série de programas relacionados à saúde, né, das pessoas estão acontecendo via empresa. Exato. A empresa está levando para dentro a cuidar da saúde, vamos dizer assim, física, né? Academia Orgânica e- ali, tá levando academia, mentalidade, né? Cuidar Alimentação. da parte psicológica, alimentação. Então, cara, tem muita coisa da parte de saúde social sendo transferido para dentro de uma... E aí eu vou trazer Empresa. até uma reflexão aqui, que é o seguinte. De um lado, eu posso enxergar dessa maneira, e eu não consigo discordar dela, de que está sendo transferida uma carga social toda para a empresa, né? Eu acho que é possível afirmar isso. Do outro, quando isso não era feito, não acontecia justamente porque existia uma visão de que uma coisa é minha vida pessoal, espiritual e física, a outra coisa é a vida profissional, são separadas, e a gente percebeu que isso não acontece. Tá. Então, do outro lado, também acho justo que, sendo o lugar que as pessoas dedicam a maior parte do tempo da vida delas, se a gente computar hoje quanto tempo a gente passa no nosso dia fazendo as coisas, o lugar certamente que a gente mais passa tempo é nas na empresas, é nos nossos negócios, é nas empresas e tudo mais, também é justo que ela também tenha um determinado papel. Então aqui eu não quero ficar em cima do muro, mas eu tô dizendo assim, se essa carga foi transferida, tá posta, isso tá posto, a gente tem NR1 aí, daqui um ano vai pingar, que é a questão dos programas de saúde psicossocial e tal, que as empresas vão ter que ter obrigatoriamente, mesmo as que têm colaboradores todos PJs e tudo mais. A grande questão é que o papel da empresa toma um outro aspecto, toma uma outra complexidade. E aí que vem o ponto, né? Quais serão as empresas que vão parar em pé diante de um cenário macroeconômico complexo, econômico também sempre desafiador, né? Os tributos sempre maiores, o mercado sempre competitivo, mais veloz, mais complexo. Então, a corda para as empresas ficou muito alta. Por isso que diferenciação virou uma chave crucial para quem vai se destacar, para quem vai vencer esse jogo. A diferenciação. E eu queria chegar nesse ponto. Se eu consigo me diferenciar, uma vez que eu tenho uma série de cópias ao meu lado, na mesma rua, na mesma esquina, a comunicação do líder, aquele cara que vem autenticamente, coloca a cara no jogo e fala, ó, vem aqui comigo aqui porque a gente tem uma causa clara, é um ponto de diferenciação. Verdade, e esses caras vencem o jogo a partir daí. Sim. Se ele consegue realmente conseguir, se ele consegue trazer essa consistência, essa força, essa autenticidade de uma maneira organizada estrategicamente. Então pode ser uma vantagem competitiva. Esse é o ponto crucial num jogo extremamente complexo, entendeu? Até tanto para os colaboradores, que eles vão querer trabalhar com aquele cara que é o famoso, que é o que aparece e tudo mais, o influente, quanto com quem vai comprar, que também quer comprar com esse cara. Acaba sendo diferencial. Agora, essa questão do NR1 me preocupa, Corneta, porque aqui a gente é uma extensão do CAPES, né? E aí, como que a gente vai fazer para cuidar dos nossos maluquinhos? Esse são. Cara, Você sabe que é o seguinte, né? A gente tem vários maluquetes aqui, né? A especialidade aqui é maluquetes, o pessoal para trabalhar. Eu já falei que o nome da empresa tinha que mudar para PCD, porque o negócio aqui é louco. Mas você sabe o que é bem legal. Assim, rapidamente falando disso aí, né? Não é aqui, né? Eu tenho falado com muitas empresas, com muitos líderes, com equipes, palestrado, falado sobre o assunto da liderança, da saúde mental nas empresas, na relação de trabalho, o futuro do trabalho. A grande questão é que, assim, a régua está alta para todo mundo. As empresas estão realmente sendo lugares em que está desembocando esse problema
que é um problema proveniente de tudo isso que a gente está falando. Você fala assim, o problema é da rede social. Cara, também, mas não é só isso, né? As relações estão mudando, a maneira, o mundo tá mais difícil, no sentido cru da palavra aqui. Então, recai nas empresas. O ponto é que as empresas precisarão estar preparadas para lidar com isso, não no sentido de se responsabilizarem totalmente por isso, mas para apresentarem caminhos, soluções e alternativas que não seja ela a causadora central do problema, né? Agora, é óbvio que o cara que tem uma relação, por exemplo, tá numa crise matrimonial, o cara tá com, sei lá, com um problema psicológico proveniente de outros problemas e tal, isso vai reverberar na empresa, sem dúvida alguma, no trabalho, na produtividade e tudo mais. E aí mas que é um a gente tem momento, que né? entender. Desde que seja um momento, é uma coisa. Agora, se o cara ele tem um histórico de problemas e ele tá fazendo a empresa passar por problema junto ou deixando as pessoas desequilibradas que estão ao redor dele, ou a empresa, ou aí é outra coisa. Aí é outra coisa. Se é um cara que é desse jeito, agora, por exemplo, estou passando por um problema no meu casamento, pô, todo mundo vai entender que é um problema pessoal, que eu estou passando por aquilo, as pessoas vão... Não tô de boa. Mas, é só um exemplo. Mas aí é que tá, as pessoas vão entender isso e vão me ajudar. Elas vão chegar, tá tudo bem, como que tá e tal. Porque é um problema que é passageiro, que não vai me afetar pro resto da vida. Então, tem também tem que ter esse entendimento também, né? Do que é passageiro, do que é aquela pessoa desequilibrada de fato, né? Exato. Que acaba e destrói com a empresa e com os colaboradores. Eu falei, agora, uma coisa é certa, tá difícil do empresário se manter hoje no mercado, né? A coisa não tá fácil. Então, falar em mercado, concorrência, você sabia que hoje a gente consegue criar um programa de desconto, um programa de cashback, de uma forma muito inteligente, sem precisar investir investir no nosso próprio aplicativo de descontos e de cashback? Pois temos a Clube. A Clube é um aplicativo que tem cashback, que tem descontos no marketplace. Você pode ir lá e criar o seu próprio programa de marketplace, dentro do marketplace, o seu próprio programa de descontos, de cashback, né, de fidelização. Então você vai ter uma relação muito mais saudável com os seus clientes, né, onde você vai poder fazer suas promoções, direcionar suas mensagens, né, e conhecer muito mais do seu cliente, manter com isso uma fidelidade dele muito maior, né. A Clube também é legal porque para cada novo usuário entrar lá e se cadastrar, ele faz o acesso, o seu cadastro, e também ali ele compartilha os seus dados do Open Finance. Ou seja, você tem dados sobre perfil financeiro dos clientes que são cruzados com uma série de dados sobre consumo do cliente. Isso tudo gera uma inteligência muito legal de negócio para os empresários. Então você, empresário que está pensando em investir num programa de descontos, de cashback, ter o seu próprio programa de fidelidade, conte com a Clube, né? Vai lá e contrata o programa, cria o seu programa e depois também tem insights maravilhosos aí para você melhorar suas atividades de mercado, suas campanhas de marketing, né? E conseguir superar a concorrência nesse mercado que está cada vez mais difícil, tá? Clube, se quiser saber mais, entra lá nas nossas redes sociais, entra lá no link na descrição e pega um link e fala com o pessoal da Clube, tá? Bom, temos também aqui quem faz o patrocínio é a Agape Mark Hub é a nossa empresa de marketing. Então, se você tem uma empresa aí e precisa se comunicar melhor, precisa se posicionar no mercado, fazemos toda essa parte de planejamento estratégico e gestão do seu marketing, das suas campanhas, tanto digital quanto offline. Vem falar conosco, vem conhecer um pouquinho do nosso trabalho. Entra no nosso site também, dá uma olhada ali, agapemarkhub.com.br. O Corneta foi tão sutil no começo da publi que você caiu na publi e só percebeu no meio. Percebeu, Verdade, eu né? percebi no meio. Você viu? Ele olhou para mim, fez uma pergunta e já encaixou. Né? Bom Tô ficando demais. ligeiro. Tá ficando E você também que acompanha a gente, precisar de local em estúdio, tem aqui o Agape Studio Cast. Tá aqui disponível para você fazer os seus conteúdos, podcast. Tá tudo aqui, ó, num lugar só.
ponto sensacional aqui de Londrina. Aqui você encontra facinho, tem tudo. É bacana aqui, ô Diego? Bacana demais, É. eu adorei esse lugar aqui. Você vai começar seu Recomendo projeto, né? muito, com certeza. Dá pra gente pensar muita coisa. E é interessante, né? É. Porque quando a gente fala, por exemplo, veja, a gente tá falando de complexidade dos negócios, do Sim. mercado. Aham. Então, uma agência de publicidade, vocês são experts nisso, né? Ela fazia uma coisa até então, né? Ela verdade. trabalhava lá, vinha uma esteira ali de clientes, uma esteira de demandas, ela entregava. Hoje vai precisar um hub. Hoje você Verdade. precisa fazer isso, mas você precisa Exatamente. comunicar, você precisa ter um estúdio de podcast, você precisa ter equipamentos diversos, você precisa estruturar, formar sua base, sua comunidade, fortalecer essa comunidade, fazer eventos externos, criar um ecossistema, ter soluções agregadas ao negócio. Olha que interessante. É bem isso E mesmo. isso diz respeito a quase que todos os negócios, cara. Veja, uma costureira, por exemplo, ela pode ter lá o seu cantinho e fazer as suas costuras, os seus retalhos, mas ela pode criar um canal de conteúdos na rede e produzir conteúdos no YouTube, no TikTok, no Instagram. Ela pode falar sobre isso, ela pode mostrar trabalhos que ela fez. Entende que ela passa a ser um canal de mídia também sobre aquilo que ela faz. Ela pode criar um cursinho no Hotmart e vender isso para sua comunidade. Ela pode abrir um grupo de WhatsApp de clientes e criar uma confraria de mulheres sobre costura, patchwork e tal. Então, a grande questão, cara, é que quando a gente olha tudo isso que a gente está falando aqui, não diz respeito só ao líder. O líder, ele tá tendo que se reinventar, ele tá tendo que ser um comunicador e ao mesmo tempo ele tem que ser um cara que mostra a visão do negócio, gestor, ele tem que ser um cara coerente, ser um triatleta e ele tem que se rebolar. E tocar o operacional. Tocar a operação do negócio, cuidar da família, os filhos e tal, ser um pai presente, uma mãe presente. Então, a grande questão é que ficou complexo demais o processo para todo mundo, sem exceção. E aí a gente tem duas opções, ou fica ou vaza, né? Se não, É mais ou menos, mais ou menos isso. Se não dá para vazar, ou melhor, a gente tá percebendo que tem gente querendo ficar, mas a cabeça tá querendo vazar, é aí que a gente tem o ponto de ruptura. A gente precisa enxergar um novo momento, a gente precisa entender com uma nova consciência o real motivo e o quanto que de fato a gente está disposto a ir nessa frequência enlouquecida e se aquietar no lugar que é possível. Porque do outro lado tem isso, assim, eu tenho uma atração que é atração saudável de eu me reinventar, de eu me transformar e de eu fazer o meu negócio prosperar e eu buscar alternativas, e aquela que nos enlouquece. Porque você começa a fazer, nem tudo dá resultado. Acho que o que enlouquece mais é o operacional, né? É loucura. Não dá pra gente sair do operacional 100%, mas ele que porque ele é uma tarefa repetitiva e você não tá aprendendo muita coisa no operacional. Você tá fazendo para entregar. A percepção de valor disso é muito menor. Né? Não é um negócio que você está inovando, que você está criando, que você está pensando em soluções. Não, você está entregando aquilo que tem que ser entregue. Só. Sabe, também acho que é uma questão de mentalidade, né? Assim, eu vou te falar uma coisa que eu tenho uma visão pessoal, que é uma coisa que essa vida, né, é uma certeza que você tem que ter dentro do teu coração, é aquela coisa de cada dia tentar ser melhor do que você foi no dia anterior. Mas isso tem que ser real, isso tem que ser verdadeiro. Então, essa necessidade de crescimento, ela é uma máxima da vida. Sim. Mas não é o crescimento de tamanho, eu preciso aumentar a minha empresa. Não, eu posso me tornar uma pessoa melhor, eu posso me tornar uma empresa melhor, eu posso me tornar um líder melhor. Né? Então, a certeza de que você precisa, sim, estar em movimento. O movimento é uma coisa constante. Agora, a gente, no coração e às vezes no mindset da gente, a gente fica tentando encontrar a tal da paz. E não é a paz, é um barranco para encostar e ali ficar. Né? E quando você faz isso, você passa ciclos e o mundo acelera. Quando você olha lá na frente, você achou que você ficou parado e que estava tudo parado. Não esteve. Esteve em movimento. Quando você descongela e vai olhar para o mundo foi para frente e você ficou parado um tempo. E existem épocas que esse mundo acelera mais. Né? Nós estamos vivendo uma época que esse mundo está extremamente acelerado. E parece que ele não dá essa permissão hoje para as pessoas fazerem isso. Eu quero sentar na sombra da água fresca, no barranco e ficar aqui curtindo.
não é curtir. Eu acho que a gente pode ter curtição de viver uma boa relação com o trabalho, fazer coisas que a gente gosta. Você faz arte marcial, né? Eu faço judô. Faz Eu sou judô, ir lá judoca. no teu judô e curtir isso no teu dia a dia. Igual você falou, trabalho, vida pessoal, hoje estão misturados. Então a gente pode ter um bom dia, mas esse bom dia envolve movimento, né? O movimento com tudo, né? E é só o que eu acho é isso, as pessoas precisam aceitar isso, né? E nesse momento o movimento pede que a gente tome uma identidade muito clara do que é a gente, o que a gente está fazendo por a gente. Fala assim, cara, eu faço isso porque eu gosto, porque eu tô afim. Ou, cara, você tá fazendo isso só para mostrar para os outros que você tem uma empresa grandona? Qual que é a sua, né? Acho que isso é uma coisa importante. E volta naquilo que você falou. Eu acho que fez super sentido. Os 3 Cs lá. Consciência, né? Coerência e consistência. Né? Esses 3 Cs aí, para mim, eu vou marcar aqui, vou anotar, porque eu não posso perder isso de vista. Ô, Corneta, mas tem um ponto aí muito legal, cara, que é o seguinte: os códigos mudaram. A interpretação do que é sucesso, que é o elemento inicial do nosso papo aqui, o que é o sucesso, mudou. Eu conversava há poucos dias atrás com meu avô. Meu avô é um senhor de 94 anos, lúcido, que teve uma vida empreendedora, que, poxa, venceu na vida. Ele é um cara que verbaliza isso, é uma grande referência de homem, de retidão, de caráter, um cara que construiu um legado. De fato, é um exemplo de homem para mim. E o meu avô estava dizendo, nessa última conversa que eu tive com ele, estava rememorando a infância dele. Ele com 7 anos trabalhando na roça, carpindo café. E ele estava dizendo que para o pai dele, sucesso era ver a família toda trabalhando naquela empreitada da roça. Quando um pai via toda a família ali no frio, no calor, nas dificuldades e tal, via que os filhos estavam todo mundo cumprindo o seu papel, aquele cara era um homem realizado. Então, mesmo que ele tivesse com pouco dinheiro na conta, mesmo que ele não tivesse um carro, morando num sítio, com as mãos tudo calejada, rasgada, com o lombo aqui queimando, com a saúde deteriorada, porque morriam cedo, aquela coisa toda, o cara de sucesso era o cara que olhava e falava assim, a minha família tá comigo. Tá comigo. Depois de um tempo, ou talvez na geração dos nossos pais, essa significação mudou. O cara de sucesso não era mais o cara que estava com os filhos trabalhando junto, porque já nem podia mais que os filhos trabalhassem, as leis já não permitiam, a informação era outra. O cara de sucesso era o cara que tinha um carro e uma casa. O cara que falou assim, Verdade. eu comprei a minha casa, eu tenho meu carrinho, e eu tomo a minha pinguinha de vez em quando, cara, sou Sucesso. um cara bem sucedido. Ele não precisava viajar para fora, ele nem queria, nem sabia, nem podia, nem nada, não era o sonho. O cara não precisava ter roupa de marca, ele não precisava ter nada, era, eu quero ter meu carro e minha casa. E aí se eu tiver isso aqui, putz, eu sou um cara realizado. E hoje, cara, quando a gente olha para a concepção de sucesso hoje, é uma coisa insana. Por quê? Porque a gente tem tudo que a gente precisa. A gente come fora quantas vezes a gente quiser no mês. A gente tem os produtos tecnológicos do momento, televisões. A minha televisão tá ruim, por exemplo, a minha televisão tá ruim. A minha televisão é uma televisão enorme, com tela curva, que eu comprei há poucos anos, que tem todos os canais que eu quero e ela tá ruim, porque de vez em quando o sinal da internet lá dá um bug. Imagina, né? Imagina. Então, a grande questão é que assim, a gente tem tudo, a gente acessa tudo, as nossas referências são muito difíceis, porque quanto mais referências a gente tem, mais difícil é de chegar no lugar desejado. Quando eu vou para Mykonos, eu falo, não, agora eu quero ir para o vulcão na Itália que está em erupção. Aí eu vou para o vulcão e falo, não, agora eu quero ir para a guerra, porque eu nunca fui viajar numa guerra. Quando eu vou para a guerra... Então a gente nunca está satisfeito, porque a gente vai percebendo que eu sempre posso almejar mais. E o pior de tudo é que quando a gente chega naquele lugar, eu faço
uma passada no Instagram antes de dormir e eu percebo que eu não tenho nada porque quem tem é o outro. É verdade. Então, a concepção de sucesso ficou bizarra, cara, porque ela é impossível de alcançar e eu tô sempre insatisfeito. Sempre correndo atrás. Sempre correndo atrás para alcançar o que eu nunca vou conseguir, porque eu nunca vou Sim. conseguir ter tudo aquilo que eu vejo que o algoritmo decide me mostrar. Então, ferrou. Por isso que esse ponto é importante. A gente precisa entender, mais do que qualquer coisa, o que faz sentido para mim. E quando eu faço essa pergunta, eu volto lá na dúvida socrática. Eu volto lá na dúvida, cara, quem que eu sou? E aí, se eu não entendo quem eu sou e o que eu quero, ferrou. Porque aí qualquer coisa que me é oferecido serve. E a gente está bugando justamente nessa dúvida. A gente está adoecendo porque a gente deixou de entender o que de fato eu quero. A gente está ralando para chegar lá e falar, puta, mas não é suficiente. Eu ralo, chega lá, não é suficiente. Eu malho, falo, puta, mas meu corpo não tá bom. Eu vou viajar, e falo, Não toca nesse assunto que é delicado pra mim. Então, não, mas você tem o corpo que todo mundo quer, pô. Cara, tá Então, longe. o ponto, eu acho que esse é um ponto, cara, muito importante da gente pensar, porque essa significação de sucesso, eu acho que a gente precisa entender melhor, sabe? E aí talvez tenha aqui até um campo de troca, de conversas, de papos outros que a gente possa ter para entender melhor o que a gente está entendendo que é um sucesso. Eu acho muito louco assim, mas de uma forma bem simplista, eu acho que as pessoas não sabem o que elas querem, né? Elas simplesmente não sabem o que elas querem. Como elas não sabem o que elas querem, o pessoal da comunicação pega e joga um monte de coisa que eles querem que elas queiram. E aí as pessoas compram essas ideias, né? Ao comprar essas ideias, elas ficam perdidaças, porque essa ideia que foi vendida ali numa comunicação tal, é válida até a semana que vem. Foi Steve Jobs Na outra ou Elon semana Musk falou isso? é outra necessidade. E o mais louco é que assim, eu tava vendo uma série muito legal, que é uma série do... Você já assistiu aquele Yellowstone? Eu não assisti toda a série, mas já assisti alguns Tá, episódios. aí eles fizeram uns spin-offs que são séries que saem 1883, 1923. São séries que são derivadas dela e que mostram a saga da família em outras gerações, né? Numa dessas gerações, tem um cara lá que é um cara ricaço, rico pra caramba, o cara mexia com indústria de mineração e tal. E aí ele tá numa região disputando a fazenda, a propriedade lá, porque ele quer a mineração e os caras querem a região para gado. E eles estão disputando lá, estão numa briga lá. E quando ele olha para a região, ele fala assim que ele tem outra ideia até, que ele achava que ele ia usar aquilo para mineração, e ele descobre que ele vai fazer outra coisa na região. Que ele vê os caras esquiando, né? Eram... como que fala, operários que estavam lá para trabalhar, e esses operários eram da Europa. E esses caras estavam esquiando, ele não conhecia esqui naquela época. Ele olhou, o que é isso que vocês estão fazendo? Ah, isso aqui a gente aprendeu na época da guerra, a gente usava para se deslocar, todo mundo faz isso, minha avó faz, todo mundo faz na minha cidade lá, na nossa região. Beleza, ele falou... tal, aí o cara explicou pra ele, e aí ele falou assim, você tá vendo o que eu acabei de descobrir? Ele falou assim, eu acabei de descobrir um negócio pra vender aqui que eu vou ficar milionário. Aí ele faz uma reunião com um monte de cara lá, rico pra caramba, os caras estão lá conversando, falou, trouxe uma oportunidade de investimento pra vocês. O que é? Falou assim, eu vou explicar. Vivemos um mundo capitalista que nós vamos separar o homem da terra, do não sei o quê, e eles vão ficar cada vez mais morando em lugares que são chique, que tem luz, que tem isso, que tem aquilo, tem aquilo, tem aquilo outro, tem aquilo outro. Mas eles vão sentir falta de algumas coisas na vida deles, e nós vamos vender tudo isso para eles em forma de experiência. Eles não vão mais poder ter contato com isso, aí a gente vende para eles em forma de experiência. Eles não vão poder contato com aquilo, eu vendo em forma de experiência. Ah, eu vendo para você a experiência da comida, eu vendo a experiência de não sei o quê, eu vendo a experiência de não sei o quê, eu vendo várias experiências para você. E aí eu vou ganhar grana com isso. Aí eu olhei e falei assim, cara, esse cara parece que tá vendo o que acontece hoje em dia, que é exatamente isso. As pessoas trabalham, se separam daquelas coisas que elas gostam de fazer ou curtem,
né? E aí elas vão lá e são obrigadas a comprarem isso de novo como forma de experiência. É muito louco, é surreal, porque elas não sabem direito o que elas precisam, o que elas querem. Será que realmente ela quer esquiar? É isso realmente que é o diferencial que vai fazer diferencial para a vida dela? É o que realmente? Ou porque falaram que esquiar é massa e que ela tem que postar que ela está esquiando? Sei. Então, mas veja, o primeiro passo para a gente pensar, tem algumas frases, algumas crenças que o pessoal vai reproduzindo e eu tento sempre parar um pouco para pensar nessas coisas, sabe? Então, por exemplo, se há 10 anos atrás, quando a gente começa a ter o conceito de que é o seguinte, você quer fazer um negócio prosperar, resolva um problema das pessoas, já parou para pensar que se tudo que foi criado, tudo que é criado hoje em dia serve para resolver um problema das pessoas, era para a gente não ter mais problemas. Verdade. A grande questão é que, cara, isso não é uma realidade, porque na ânsia de resolver problemas e problemas gera e mais problemas, a gente está gerando mais problemas. Mais problemas. A questão não é O essa. carro resolve a locomoção, mas o carro quebra. Aí eu tenho um problema do carro. Não tem Sabe? E aí Então, vai. a grande questão. É lógico que É. a luta é pela relevância, né? A luta é, ó, eu tenho que criar um negócio que seja relevante, porque aí ele vai ter valor, e se vai ter valor, eu enriqueço. A grande questão é o custo que nós estamos pagando para chegar a lugar nenhum. Sabe? Então, se a gente entende, né, que só negócios que vão resolver problema, só negócios que vão ser escaláveis, só negócios que vão me faturar 1 milhão em 6 dias, que é o que faz sentido, por que então que a gente está com a crise de mão de obra, falta de pessoas para trabalhar em atividades que são centrais, mas são mais braçais, são mais artesanais? Por quê? Aonde que nós vamos parar? Por que que hoje um jovem fala, cara, eu quero ser marceneiro, por que não mais? Por exemplo, né? Então, eu acho que quando a gente olha para esses aspectos, a gente precisa parar para pensar nesses caminhos e entender que trabalho tem um significado que vai além do que aquilo que estão fazendo a gente acreditar. E a gente precisa entender que trabalho é muito mais sobre como a gente vai ser melhor no dia de amanhã, no dia seguinte, do que no que eu vou alcançar, do que estão me falando, o guru da internet está me falando para fazer. Verdade. E por falar nisso, eu vou compartilhar com você aqui uma informação muito legal sobre Londrina, o que acontece aqui em Londrina, tá? Vou falar para você o seguinte: você sabe que o mercado daqui é muito competitivo, né? Sim. E aí eu vou contar para você, eu não sei se você sabia, mas Londrina tem 3.500 lojas de roupa, tá? Londrina tem 3.200 salões de beleza. E Londrina tem mais de 1.400 restaurantes, você acredita? Caramba, coisa, É coisa pra pra caramba. caramba. É fácil para um empresário viver assim, Muito desse difícil. ramo? Difícil, né? E você sabia que esses dados vêm aqui de insights que a gente tem com o aplicativo Clube, né? Então você aí, empresário, que está precisando de entender um pouquinho mais sobre como que esse mercado é competitivo, o que está acontecendo no seu mercado, e lá criar o seu programa de descontos para os seus clientes, fidelizar esses clientes, e ainda tem sites poderosos para você fazer estratégias para esses clientes aí, melhorar o seu negócio. Conte com a plataforma, com o aplicativo Clube. Se você quer conhecer mais como funciona esse aplicativo, para você aí criar o seu próprio programa de fidelidade sem precisar investir em desenvolver o próprio aplicativo, conte com eles entrando agora, clicando ali no link que vai ficar nas descrições e nas nossas redes sociais. Converse com o pessoal da Clube que você vai ver que tem coisas muito legais aí para você descobrir, tá certo? Sigamos? Isso aí. Sigamos. Então tá bom. Queria que você resumisse pra gente o que que você pensa então do que é sucesso, a sua visão. Se você se considerar uma pessoa que alcançou sucesso, você teve uma jornada muito legal, você está vivendo um momento agora, acho que profissionalmente, que você há 2 anos que você que você falou assim, ó, agora vou empreender, vou ter uma carreira solo. Conta para mim esse momento se você considera que você está alcançando as coisas que você pensa e o que que você acha que é sucesso. Bom, cara, eu acho que sucesso é ter paz. Eu acho que
Eu acho que esse bom, pelo menos para mim, essa é a grande busca, né? Paz, para mim, então para a gente entender assim, sucesso para mim é ter paz. E paz É ter dinheiro. é ter tudo aquilo que a gente tá falando aqui que é difícil. Mas não é, né? Eu acho que tá mais do que provado que muitas vezes o preço que se paga por ter tudo é justamente não ter paz, né? Então, e muitas vezes ter tudo pode também te levar à paz. Eu não consigo. Mas para você o equilíbrio é importante. É fundamental. Você tem que ter as coisas, mas tem que estar dentro dos teus princípios ali para te manter a paz. É fundamental, Corneta. Eu vou dizer pra você assim, eu sou um cara que eu topei perder muita coisa em troca das coisas que me dão paz. Claramente, assim, eu perdi oportunidades profissionais, eu perdi dinheiro, eu perdi de estar em lugares que eu poderia ter estado e até desejava estar, porque eu optei por outros valores. E eu acho que isso reverbera na minha vida hoje em dia. Então eu faço muitos movimentos e tenho um esforço absurdo para tentar conquistar algumas coisas, porque justamente eu não aceitei determinados caminhos que não me trariam paz. Então, isso eu falo com nenhuma arrogância ou senso de elevação nisso, não. Né? Uhum. Pelo contrário, eu sofro muitas vezes com Sim. isso. É conflituoso para mim. Fala, putz, se eu tivesse aceitado determinada proposta, determinado convite ou determinada experiência, talvez eu não estaria me esforçando tanto hoje para atingir o que eu gostaria. Mas, em contrapartida, eu sou um cara que consigo deitar e me sentir em paz com as escolhas que eu faço, embora não seja fácil caminhar nessas escolhas. Tá. Nesse momento que você tá aí, como que tá? Conta pra gente como que tá essa jornada sua aí, como que tá esse momento? Olha, eu sou um cara sempre multi-projetos, multi-ações, né? Sempre tive envolvido com muita coisa ao mesmo tempo, sempre. Isso é uma coisa que me alimenta, que não me tira a paz, pelo contrário, que é um combustível. Lógico que às vezes me cansa, às vezes, né? Mas eu gosto disso. Então eu sou um cara que trabalho sempre com muita coisa. Então hoje eu sou sócio da Clars, uma empresa de estratégia e inteligência que modela estratégias para empresas no Brasil inteiro, né? A gente trabalha tanto com um braço de inteligência, uso de dados para nortear decisões, como também o desenho de estratégias mesmo de forma customizadas para aquilo que as empresas precisam. Eu criei uma metodologia chamada ALMA, e a ALMA é justamente um framework de estratégia que compõe 4 pilares, que são cultura, liderança, marcas em movimento e ações com significado. Esses 4 pilares são pilares que a gente desenvolve para empresas que querem ser mais coerentes, mais consistentes, mais conscientes, mais humanas, né? Eu também coordeno um trabalho muito importante aqui em Londrina, que é o trabalho de planejamento futuro da cidade, né? Então, Londrina tem um trabalho muito forte, é referência nesse sentido, é um planejamento de 20 anos para a cidade, e aí eu orquestro com agentes públicos e privados essas iniciativas para que as coisas saiam do papel. Então, esse é um trabalho que eu sou remunerado para isso, mas eu digo sempre que era um trabalho que eu faria, se pudesse, sem ser remunerado, porque ele é, para mim, um trabalho muito especial, de fato, de me doar para o desenvolvimento da cidade. Eu tenho um negócio com a minha esposa, que a gente atua com a área de educação, né? Então a gente trabalha a gente tem um quintal brincante, que é um espaço onde a gente desenvolve os elementos necessários para uma criança se desenvolver enquanto pessoa a partir do brincar, e ali a gente atende famílias, pais, cuidadores, profissionais da área da educação, a gente trabalha com formação também, mas ali é um lugar que a gente coloca nosso coração em jogo ali, porque é um trabalho de muito propósito, e a gente recebe ali todo dia crianças de várias características diferentes para que elas possam brincar, né? Para que elas possam ser crianças, para que elas possam
ter a infância dela de fato na sua plenitude, e eu acho que isso molda o mundo no futuro. Então ali a gente tem um trabalho muito forte nesse sentido. E eu tenho palestrado, falado sobre isso em vários lugares do Brasil, sobre propósito, marca, movimento, ecossistemas, consciência. Hoje tá terrível isso aqui, é a segunda vez já. Tenho mentorado, né, líderes que desejam ser mais conscientes. Então, assim, é um trabalho muito, muito amplo, né? Mas muito prazeroso, cara, porque no final das contas, eu acho que o trabalho ele vai assumindo essa roupagem da gente buscar o sucesso, a grana, que é importante e tudo mais, mas no final das contas é uma maneira da gente se ver no mundo, da gente também ter um significado para o mundo e deixar algum legado. Esse é um ponto importante, né? E é o que eu tento fazer todos os dias. Sempre fazendo várias coisas todos os dias, né? É isso aí. Desde que eu te conheço aí na jornada. Gostei dessa ideia do quintal brincante, depois a gente troca uma ideia. Vamos trocar. Tem 2 pequenas lá, eu acho que... Pô, e aqui pertinho, a gente trabalha... Eu gostei dessa ideia do quintal brincante pra mim, mas eu tô brincando. Você sabe que a gente fala que brincar é uma coisa que... Bom, as crianças brincam com cordão umbilical dentro da barriga, né? O lúdico é parte integrante da nossa essência, só que a gente vai perdendo ao longo do tempo essa capacidade. Brincar começa a ficar ruim na escola já. Agora não é hora de brincar, agora é hora de estudar. Você fala, pô, mas eu não posso estudar brincando? Né? Agora não tem, agora é trabalho sério, não é hora de brincadeira. Fala, pô, mas se eu trabalhar e produzir brincando é melhor, não é? Se a gente fizer um podcast brincando com as piadas do Alex, não é melhor? Lógico que é. Então, o ponto é que brincar é fundamental para nossa existência. E a gente vai perdendo isso com o tempo. E aí, a gente foi percebendo que brincar não é um artifício só da criança. Os pais precisam brincar com as crianças precisam brincar com os pais com os pais. E a gente começou a atender lá e a colocar essa conexão, por exemplo. Então a gente convida lá, por exemplo, avós que vão interagir com as crianças e apresentar brincadeiras de antigamente. Ensinar a fazer. A gente fez um aniversário no final de semana passado de uma senhora lá, de 75 anos. Eu sei comprar. Eu gosto também. Então, assim, o brincar ele é fundamental. Né? E ali a gente tem esse espaço de desenvolvimento a partir do brincar. É um ponto muito legal. De novo, cara. Muito tá legal. Negócio, legal. Depois a gente troca uma ideia, porque eu tenho interesse, minhas filhas ficam no apartamento, aí elas só brincam na escola e... Nossa, cara. É tenso. Com certeza. A pipa, eu fazia pipa muito bem. Só que ela tinha que colocar 3 rabiolas de um lado, porque normalmente ela ficava meio pensa. Entendi. Aí ela ficava com 2 rabiolas, uma embaixo e uma do lado. Autêntica. Pra compensar ali. Uma autêntica. Era quase um Maranhão. Diego, obrigado, cara. Obrigado pela companhia, tá? Por você ter vindo aqui. E, lógico, também contar uma outra coisa que o Diego tá por trás desse projeto aqui, né? A gente, quando começou a pensar no Winners, né? Foi uma das primeiras pessoas que a gente chamou para bater um papo, né? Então tem várias pessoas que estão com a gente nesse projeto aí, principalmente porque o Winners se estende fora daqui do podcast, né? Ele passa a ser realmente uma rede para a gente trocar, compartilhar aí ideias, né? Valores com outras pessoas também, né? Com outros empresários aí. O futuro é coletivo e cooperativo. Eu acho que isso é um ponto importante. Quando a gente entende que as causas podem se unir e a gente fazer junto, é muito melhor, cara. Então eu tenho o maior prazer de participar aqui, de ser um agente de transformação aqui. E eu tenho certeza que o Winners vai explodir, a gente vai ter muita gente boa se conectando, trabalhando com a gente, desenvolvendo outras pessoas, aprendendo junto. É bola pra frente. Vamos junto. Você sabe que a gente tá junto, né, meu Tamo junto. Tamo junto. Obrigado pelo convite, Você Alex. que esteve com a gente aqui, obrigado pela companhia. Curta, comente, compartilhe o podcast, envie pros amigos aí, entre lá, ativa o sininho, dê o like, se inscreva no canal, né? A gente tá no YouTube, no Spotify, a gente tá também no Instagram, né, no perfil também, a gente tem o perfil lá. Amazon. Na Amazon também, né? Obrigado também pelo patrocínio da Clube, né? Aplicativo aqui para você que quer desenvolver o seu clube de descontos através do aplicativo Clube, né? Você é empresário,
pode contar com ele. Não precisa investir, fazer o seu próprio aplicativo, não. Mais simples, vai lá e coloca o aplicativo da Clube. Você que precisa de uma agência, conta com nós aqui da Mark Hub, a Agape Mark Hub. E você que precisa de um local para fazer podcast, conta aqui com Agape StudioCast. Fomos! Bora, se você quiser anunciar também nesse podcast, entre em contato conosco. Até mais. Bora, Valeu. valeu. Tchau, tchau. Tchau, tchau.